De volta com Falando Sério, seu último bloco de hoje, entrevistando Cícera Batista. E voltando, Cícera, ao finalzinho do segundo bloco, você falava dos avanços e políticas públicas voltadas para a mulher. Então, vamos dar um fechamentozinho nesse assunto para depois a gente falar sobre o trabalho, né? E também sobre os espaços de poder, né, da mulher. Oportunamente, Fabiana, a gente queria concluir que com a criação de uma secretaria com o status de ministério, nós conquistamos um lugar adequado, um espaço para onde podia demandar as nossas necessidades. E foi aí com o ganho dessa secretaria que nós encaminhamos as nossas demandas e aí conquistamos algumas políticas que hoje eu acredito que são super importantes para o fortalecimento da mulher em todos os seus espaços. Por quê? Porque para a mulher do campo foi criado o Pronaf Mulher. E o Pronaf Mulher, eu acredito que hoje dá uma sustentabilidade à mulher no tocante ao seu empoderamento. Porque até falávamos na época, para defender os nossos encaminhamentos, que até um certo tempo, alguns companheiros recebiam os recursos, botavam no bolso e ia para a farra. E quando chegava a segunda-feira, não faltava o principal, que era o alimento da família. Então, hoje a mulher conquistou o direito da posse da terra. Isso é importante por quê? Porque não existia terras em nome de mulheres. Ou elas eram herdeiras e os dotes passavam para os maridos, ou então elas compravam os seus latifúndios, isso no agronegócio, mas o pequeno produtor, a agricultura familiar, era um espaço tipicamente masculino. E hoje a mulher contemplada com o Seguro Safra, a mulher contemplada com o Pronaf, a mulher contemplada com a habitação rural, com os programas de habitação rural, onde ela pode ter a sua casa reformada, construída. Isso deu sustentabilidade à mulher e empoderou de grande forma a sua permanência no campo. Exato. Um outro ponto também, que foi um grande benefício, isso quando a gente ainda estava na frente da Secretaria de Mulheres da CUT, foi a documentação da mulher do campo. Vários e vários momentos onde as mulheres tiveram espaço para tirar toda a sua documentação, mulheres que antes utilizavam o CPF do companheiro, porque ela não tinha sequer a carteira de identidade. Então isso foi importante. Os enfrentamentos à violência contra a mulher, como a criação da Lei Maria da Penha, foi um avanço do coletivo de mulher. E eu estava lembrando que foi em 2006, em julho de 2006, nós recebemos inclusive essa lei já, inclusive das mãos do presidente, numa atividade do coletivo lá em São Paulo. Então, todas essas conquistas de políticas públicas, e depois vieram as casas-abrigos, que também foi conquista do coletivo. Hoje eu acredito que o próprio município de Picuí em breve receberá uma casa-abrigo padronizada, que faz parte daquele programa do governo federal, que é o Mundo Sem Violência, que já tem uma unidade móvel, que tira documento da mulher, que oferece apoio jurídico, apoio psicológico. Então, tudo isso faz parte do programa de políticas públicas conquistado pelas mulheres de 2003 para cá. E além aí, com a demanda da Lei Maria da Penha, foram criadas as secretarias da mulher, as delegacias da mulher. E hoje nós sabemos que até há pouco tempo, no último levantamento que fiz, nós tínhamos, se não me engano, 7 secretarias no estado da Paraíba, era apenas o eixo, Cabedelo, João Pessoa. 7 delegacias, no caso, ou 7 unidades de delegacia no estado da Paraíba. Então nós estamos ainda, hoje eu estou voltando, estou me engajando, e com certeza nós estamos solicitando para todas as cidades que ainda não têm uma delegacia específica para atender as demandas das mulheres no tocante à violência e à criminalidade,
nós estamos solicitando, no mínimo, que tenha delegada, enquanto não chegar a delegacia, delegadas nos plantões, principalmente no fim de semana, porque é bem mais fácil você dialogar com uma mulher do que dialogar com um homem quando está com a cabeça. Não são todos com a cabeça preparada pela sociedade machista, onde lugar de mulher é atrás do fogão e não na sociedade. Então, esses avanços de políticas são políticas que ainda estão sendo desenvolvidas, como os programas de creche, o Programa Federal de Creche também, para que as mães tenham a oportunidade de colocar o seu filho em tempo integral e não apenas um expediente. Temos um programa Brasil Carinhoso, onde as mulheres têm assistência tanto para a mulher gestante, quanto para a criança até 6 meses terminar o período de lactente. Então, foram políticas que nós temos certeza absoluta que foram conquistadas com a luta das mulheres. E no tocante ao trabalho, como é que você vê hoje a situação da mulher no Brasil? Hoje nós temos um avanço, Fabiana, que se eu for aqui colocar o meu ponto de vista com relação ao Coletivo Nacional de Mulheres, eu dizia que ele funciona melhor do que certas assembleias legislativas. Porque, através do coletivo, nós conseguimos também o reconhecimento, a regulamentação do trabalho doméstico. E com a regulamentação e reconhecimento do trabalho doméstico, que foi dentro de um programa que a gente desenvolvia na Confederação, que nós chamávamos de trabalho decente. Porque o trabalho decente hoje é você ter o mínimo de estrutura para desenvolver um bom trabalho. Eu acredito que nenhum secretário ele pode desenvolver um bom trabalho a nível municipal se ele não tiver no mínimo aparelhamento para encaminhar suas demandas, não é? Então, da mesma forma, a nível do Estado e também no setor público. Hoje, nós sempre colocamos que no setor público, se o servidor parar, o município para. Por quê? Porque hoje o servidor público é responsável, e a servidora especificamente, porque nós temos cerca de 80% das mulheres fazendo serviço público hoje. Em todas as estruturas, você vê que você tem no mínimo 80% de mulheres, principalmente o magistério. Então, o trabalho decente é oportunizar o trabalhador e a trabalhadora, principalmente a trabalhadora, as melhores condições de trabalho, e principalmente no espaço doméstico. Com o reconhecimento da profissão da trabalhadora doméstica e do trabalhador doméstico, hoje nós conseguimos a questão da mulher trabalhar de carteira assinada, ter o mesmo direito que a servidora do espaço público, também a licença maternidade. O que a gente não conseguiu ainda foi o FGTS, mas férias, 13º e a hora extra também. Então, esse pacote a gente conquistou dentro da proposta de trabalho decente. Com relação à ocupação das mulheres no espaço de poder, eu poderia citar aqui que uma conquista enorme, Fabiana, foi o sistema de cotas. Que muita gente que ainda não compreende a essência, aí fala que nós não precisamos de cotas para viver, mas é engano. Porque mesmo com o sistema de cotas, a gente tem dificuldade, por exemplo, no período eleitoral, nós temos dificuldade de cumprir a cota de 30% de mulheres, porque quando a mulher consegue registrar a sua candidatura, mas ela não tem o aparelhamento de financiamento que o homem tem. Então ela está colocando o seu nome como se fosse o que se chama vulgarmente aí como laranja. Isso. A mulher coloca o nome, mas na realidade ela já está sabendo quem vai ser eleito é um homem. Então, o famoso tapa-buraco. Então, eu nunca coloquei e jamais colocarei meu nome à disposição de nenhum partido, porque eu não me identifico como laranja. Então, eu jamais vou colocar o meu nome para um sistema quando eu sei que, na realidade, eu apenas vou cumprir uma cota. Mas e as mulheres que querem se empoderar? Na última eleição de 2012, já questão de ocupação de espaço de poder, nós conseguimos eleger mais de 600 mulheres como prefeitas e mais de 7 mil mulheres como vereadoras. É mais de 10% dos municípios brasileiros, pouco, então. É pouco, mas é um avanço. Se não me engano, é 12,1%. É pouco, mas é um avanço. É um avanço. É um avanço. Por quê? Porque antes, qual era a mulher que ia se dispor a utilizar o microfone e disputar
voto com o homem. Isso era determinadamente proibido. Então, eu acredito que todas essas conquistas, no movimento sindical da mesma forma, hoje nós conquistamos uma proeza bem maior, nós conseguimos colocar dentro do Estatuto da Central Única dos Trabalhadores, que é 50%. É paritário, então. É paritário. E nós vamos conseguir isso também no espaço de poder político. É 50% de mulheres. E se hoje nós estamos apenas com 12% ou 13%, mas a gente vai alcançar. Falta, muito falta, mas não falta força. Não falta força de vontade e não falta coragem da mulher para ir à luta. Como vocês podem ver, é muito assunto para pouco tempo. Com certeza, Cícera voltará aqui para a gente continuar esse assunto, falando outros temas pertinentes à condição de mulher. Cícera, para finalizar o nosso programa de hoje, eu gostaria que você deixasse um recado para as mulheres e também para os homens que estão nos assistindo. Primeiro, eu gostaria de dizer para as mulheres que não se conquista autonomia nem liberdade quando se nega, no mínimo, a cumprir o nosso papel, que é o papel de lutar. Eu não acredito que eu tenha estrutura para mudar a minha condição de vida se eu aceito as condições que estão sendo impostas no meu cotidiano. Então eu acredito que cresce quem vai à luta, não é? E mesmo que a mulher que não estudou volte a estudar, eu me formei eu era mais velha da turma. Eu era mais velha da turma, eu não era o mascote, ao contrário, era o mascote poderoso, que orientava as regras. Então, todo tempo é hora para você mudar. Então, empodere-se daquilo que você tem, empodere-se das políticas públicas que existem, empodere-se dos benefícios de financiamento que tem aí, monte o seu próprio negócio, faça concurso público. O que importa é que a mulher lute pelos seus direitos, não é esperar que outras façam por si. E para dizer que nada na vida é impossível, quando você tem vontade, eu me considero realizada enquanto mãe. Espero que todas as mães tenham a mesma oportunidade. Me considero vencedora em várias lutas. Em várias lutas eu me considero vencedora. Nas lutas que eu promovi para a minha vida, nas que não promovi também. E eu acredito que garra, porque as oportunidades existem, os espaços existem, estão aí abertos à procura de quem queira lutar para ocupar. E o empoderamento da mulher só se dá de acordo com a sua coragem de lutar. Este foi o programa Falando Sério de hoje, especial do Dia das Mães. Um dia de empoderamento para a mulher, e não apenas de presente. Este é o Falando Sério com Fabiana Agra.